Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, cenários pré-live. Meu nome é Rodolfo e hoje a gente vai falar aí dos jogos da sexta-feira, né? Dia 4/8. Alguns jogos aí que eu vi um cenário mais claro, pré-live, né? E também falar de alguns campeonatos aí que vão começar, algumas características e tal. E antes de tudo falar nossas redes sociais, né? Então é o YouTube, Instagram, Lado B do Trade Esportivo, também tem o Twitter, Lado B do Trader. Então quem puder seguir a gente lá, dá essa moral, a gente fica muito satisfeito. Bem, hoje foi um dia difícil, eu achei pra mim, somente de dia, muitos jogos ali que eu tentei fazer da Conference League, com times tecnicamente muito abaixo, né? Prateleira 3, 4 da Europa. Consegui alguns greens assim na unha, que foi alguns backs, né? Consegui o back ali no Adana Demirspor da Turquia, mas perdi algumas moedinhas em over no final de jogo. À noite foram poucos cliques, consegui um Daronco no Flamengo, né? Eu fiz a entrada no intervalo, tinha tentado o back no HT, fiquei no red na correção. Depois achei a odd alta pela posse do Flamengo, por o Olímpia estar muito atrás, tava 2,26 eu acho. Entrei nessa frente com a moeda de match odds, o gol saiu logo, né? Então consegui limpar o red do HT e um pequeno lucro. Fiquei numa free bet num over 2,5 no América e Red Bull Bragantino. Na mesma entrada fiquei no red no Blense e LDU, com 1-0 para LDU. Então não foi um dia de muitos greens, nem de valores muito relevantes, né? E um dia mais difícil, vamos falar assim. Amanhã acho que a quantidade de jogos aumenta um pouco, né? Achei que tem até bastante jogos, apesar que muitos também de campeonatos que eu não faço tanto, então eu vou dar uma pulada, né? Começando aí pela parte da manhã, a gente vai ter coreano, Copa da Austrália, chinês, esses jogos aí eu vou pular e vou começar provavelmente ali por volta das 13h30, né? 1h30 da tarde, que é quando começa a Bundesliga 2, segunda rodada. A gente fez a primeira e achei bem interessante, naquele mesmo estilo que a gente falou no guia, né? A gente fez o guia aqui da Bundesliga 2. É um campeonato complicado para over, mas muito bom para remontadas, para over longa exposição. Então, para esse tipo de mercado, para quem trabalha, eu acho bem lucrativo. A gente vai ter um jogo aí, dois jogos então às 13h30. O primeiro é Hertha Berlim contra o Wirren. Bem, o Hertha ele desceu da primeira e o mercado ainda está enxergando ele bem favorito, né? Apesar de ele ter perdido a primeira partida, tá dando a odd de 1,57 para estar jogando em casa. Eu acho que vamos falar assim, pela lógica, né, por estar jogando em casa e tudo, é natural ele ser favorito, mas eu achei a odd um pouco baixa, lembrando que ele perdeu de 1-0 pro Düsseldorf, fora de casa, né, e o Wirren empatou em 1-1 com o Magdeburg em casa, jogando em casa o Wirren. Bem, para match odds, como eu falo, a gente tem que esperar muito live na Bundesliga 2, é complicado você falar que vai buscar um back Hertha, que imagina eles dando pressão, não deixando o Wirren jogar. Acho que eles até devem começar mais em cima, mas é um jogo para mim para gols, né? O Hertha deve ir para cima, ainda mais que ele perdeu a primeira partida. É um time que está mais acostumado ultimamente a jogar a primeira divisão. Há uma pressão da torcida para isso, para o retorno. Então creio que eles vão querer fazer o resultado. O 2,5 está começando a 1,60. Tá baixa a odd, né? Mas no meu caso também faço entradas mais longa exposição. Então se estiver bem aberto, não estiver podendo
de acordo com a leitura, que está parecendo que vai sair o gol antes da odd que eu preciso para 2,5, posso fazer essa entrada num over mais longo, né? O Paderborn e o Osnabrück é o outro jogo. O mercado também está enxergando o Paderborn bem favorito, na odd 1,65. Eu acho que por ser começo de temporada, ainda a gente não tem um cenário montado bem definido aí dos times. O mercado está pesando muito a questão do fator casa, né? Porque o Paderborn perdeu a primeira partida por 5-0 do Furt, ok? Que foi fora de casa, mas é um resultado que assusta, né? E o Osnabrück perdeu em casa para o Karlsruhe por 3-2. Bem, como a gente pode ver, são times que pela primeira partida com defesas aí ruins e provavelmente uma partida, a gente imagina uma partida bem over, né? O 2,5 está 1,53, está mais baixo ainda que o jogo do Hertha, mas são dois jogos que eu imagino para gols, pela necessidade, principalmente o primeiro jogo, que eu falei do Hertha, e pelo estilo das equipes nesse segundo. Então, devo procurar trabalhar mercado de gols. Eu acho muito difícil esse segundo jogo dar um padrão para match odds. O primeiro, uma leve esperança que talvez o Hertha no começo possa dar esse padrão, mas todos os dois eu imagino um jogo para gols. E quem for fazer, conforme já falei, toma muito cuidado. É um campeonato para match odds bem perigoso, né? Talvez a equipe que está melhor costuma levar gol, não há muito cuidado defensivo, erros também de passe, então sempre atento aí. Às 14 horas, eu vou destacar esse campeonato que está começando, que é a Bundesliga 3, a terceira divisão aí da Alemanha. Quando tem todos os campeonatos, é um campeonato que eu faço bem pouco, eu quase não faço. Mas no caso, como amanhã já não está tendo tantas opções, caso alguém for fazer, é muito parecido com a Bundesliga 2. É um campeonato muito over, de remontadas, de over longa exposição, e ainda um acréscimo nessa dificuldade aí para match odds é que, como é a terceira divisão, são times menos conhecidos ainda, menos informação, nesse começo você não sabe muito bem os favoritos ali ainda. Então há que tomar mais cuidado ainda. Quem for fazer, está começando a competição agora, sugiro focar mais no mercado de gols, tomar bastante cuidado com o match odds. O jogo é entre Halle e Essen, mas não tem perspectivas nenhuma para o cenário pré-live. Só destaquei o campeonato porque está começando e talvez pela falta de jogos o pessoal tende-se a tentar fazer esses jogos. É muito no estilo da Bundesliga 2, tá? Um campeonato bem over aí no caso. Às 14 a gente tem o Silkeborg e o Vejle, se é que fala assim o nome desse time, na Dinamarca. O Silkeborg é um time que eu gosto de fazer, principalmente em casa, costuma ser over. No momento é os dois últimos do campeonato, mas só tem 2 jogos, né? Eles perderam as duas, mas ainda tem muito jogo, né, pra gente montar um padrão, mas mostra que são 2 times que estão com dificuldades no momento. Separei mais para a questão de over também. Esse eu já gostei mais da odd, tá 1,80, começando 2,5. Então, outro jogo que eu devo ir para trabalhar gols pela necessidade das equipes. Dinamarquês, como já falei em outros episódios, outros cenários aí. Campeonato over também. As equipes focam muito no ataque, é pouco cuidado defensivo. Às 14 tem um jogo mais do lado B mesmo, né? Muita gente talvez não vai nem olhar, mas para mim eu tô mais interessado aí até agora para match odds. Que é o jogo da segunda divisão da Dinamarca. O Skade vai jogar com o Fredrikstad. Esse time que está visitando aí, que tem um nome bem difícil, ele é um dos primeiros da competição, né? O vice-líder está 2 pontos, sobe 2 direto. E o Skade é o último time, é o último colocado, né? Ele tem só 11 pontos em 15 jogos. Então, mesmo fora de casa, eu enxergo o visitante aí como favorito. Se você olha a sequência dos times fora de casa, o Fredrikstad ainda não perdeu nos últimos 5 jogos, claro, né? Então, bom tempo aí sem perder. E o Skade, ele perdeu dos últimos 5 em casa, né? Ele perdeu
4, ganhou uma. E eu gostei da odd, tá 1,95. Essa odd tá... Deixa eu até confirmar aqui, é isso mesmo, 1,95, a odd tá bem legal. Então, quem quiser ficar de olho, acho que pode ser uma oportunidade. Desses dias eu tinha falado do campeonato sueco, segunda divisão, né? Também era o líder, tava com a odd muito alta, jogando em casa. Então, às vezes o mercado erra, né? Nessas odds de campeonatos que o pessoal não tá tão acostumado. Outro campeonato que começa amanhã, esse também é bem aleatório, talvez o pessoal também nem se aventura tanto, mas é um time que eu fiz bastante ano passado, porque ele se destacou muito na competição. É o Mamelodi lá da África do Sul, é a primeira rodada, é um time que foi na semifinal da Champions lá da África, foi eliminado pelo Wydad do Marrocos, mas ele ficou 2 empates, né? Saiu no gol fora, foi 0-0 fora e ele empatou 2-2 em casa. Era um time que tinha até potencial para chegar na final, né? E talvez até fazer um jogo duro ali, podendo ser campeão. E é um time que dominou muito, vem dominando bastante o campeonato da África do Sul. Então sugiro para quem quiser fazer esse jogo fazer esse campeonato, né? Acompanhar esse time. Uma Mamelodi é bem legal de fazer, ele costuma dar padrões bem claros. Como é o primeiro jogo da temporada, a gente tem que ver certinho. Mas se manter o padrão dos últimos anos, é um time aí que tem uma certa facilidade aí no campeonato, tá vindo dando padrão. Pra você ter uma noção, ele... Vou até pegar aqui a classificação do campeonato passado. Eu lembro que ele fez 70 pontos, eu só não lembro quantos pontos na frente que ele ficou do segundo. Deixa eu pegar aqui. Rapidinho. Olha, ficou 16 pontos, né? Ficou com 70 e o Orlando Pirates, que é o time tradicional do país, ficou com 54. Então, quem quiser acompanhar, a tendência é que mantenha o domínio aí, né? Pela manutenção de elenco, poder de investimento que o clube tem em relação aos outros. Às 15 horas, provavelmente, muitos trades aí vão fazer esse jogo, que já envolve 2 equipes mais renomadas, que é a Supercopa da Espanha, entre Feyenoord e PSV. Volta muito para aquela questão do campeonato da temporada, né, para esses times está começando. Mesmo se as equipes manteve grande parte do elenco ou não, a nova temporada, muita coisa muda, jogadores, questão de foco, um ano a mais para muitos faz muita diferença, então há que tomar esse cuidado, né? Sobre o Feyenoord, que eu andei mais acompanhando, eu vi que o time continua um poder ofensivo bem legal, né? O Igor Paixão, que era do Curitiba, tá lá, ele tá cada temporada melhorando, ele tá fazendo boas partidas. Mas o campeonato holandês, ele sempre costuma ser uma média boa de gols, são times over, né, vamos falar assim. Então, acho que, apesar de ser uma final, talvez é um jogo um pouco mais psicológico, né, mais amarrado. Imagino que seja mais para gols. Difícil imaginar 2 grandes do país aí tiver um padrão muito grande para um lado. Tem alguns nomes conhecidos nos 2 times aí, como o Luuk de Jong no PSV, que é um jogador que rodou para o Barcelona e de outros times. O Bakayoko também no PSV. Mas eu acho que há um equilíbrio, né? Acho que não há uma diferença grande que você vai pensar que vai começar o jogo e vai ter um padrão muito tranquilo. Então, é uma decisão, querendo ou não, vale um troféu. Vou ficar de olho aí, mas imagina um jogo mais para gols. O over 2,5 até me agradou, que eu pensei que ia estar mais amassado, tá 1,73. E provavelmente quem precisar de liquidez vai ser um jogo bom, porque provavelmente a maioria do mercado vai estar concentrado nele. Outro jogo eu separei, também mais aleatório, do peruano, União Comércio e Cusco. São 2 times que
estão na metade de baixo da tabela, mas são bem fracos defensivamente, tem uma média de gols nos seus jogos alta. O 2,5 está começando a 1,90. Eu separei justamente pela odd, achei que a odd está começando alto pela média de gols, pelo estilo das equipes aí. Então, são duas equipes que é parelha, não tem uma grande diferença. Acho que as duas vão tentar atacar, vão se expor. E é um jogo aí pra mim que eu vou trabalhar gols. Outro jogo que eu separei, às 15h45. O belga agora tá indo, acho que é pra sua segunda rodada, né? Vai ter o jogo entre Saint-Liège e Royal Union. O Saint-Liège, que é da 777 Sports, né? Dona do Vasco, também está sendo muito criticado lá. Ele, nas últimas temporadas, não vem fazendo uma boa campanha. Por enquanto teve só uma rodada, ele perdeu de 1-0 pro Sint-Truiden, que nem é um time tão grande assim lá na verdade é mediano para baixo, né, na Bélgica. E o Royal já ganhou, né? Ele ganhou de 2-0 do Anderlecht, que é um time que tem muita camisa na Bélgica, mas também não vem bem. Por ser fora de casa, eu não enxergo o Royal podendo dar um padrão tão claro assim pra gente ficar a favor deles. E também imagino um jogo para over pelo estilo do campeonato, pelo estilo das equipes. O 2,5 está começando a 1,65. O belga é tradicionalmente baixo, as odds de over, pela média alta de gols que tem no campeonato. Esses jogos, esses campeonatos, né, igual belga, dinamarquês, peruano também, né, aqui na América do Sul, o pessoal que trabalha over tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar forçando a entrada. Talvez você não consiga pegar os primeiros gols, mas no segundo tempo, por final, sempre costuma dar bons padrões, né? Principalmente quando o time tá precisando de marcar, tá perdendo ali de 1-0, tá jogando em casa e não tá tendo resultado também. Então, assim, é um jogo, é um estilo de jogo que te dá oportunidade nesses momentos. Então, muitas vezes não tenta forçar a entrada, espera um momento ali de acordo com mais ou menos a odd, né, que você acha justa pelo que o jogo tá te apresentando. Não fica forçando e vai ter momentos, né? Principalmente finais de partida, o belga é muito loucuragem, né? Quando o time tá precisando de marcar, ele se expõe mesmo, não tem medo. Então pode ser uma oportunidade. Também nesse horário, às 15h45, a gente vai ter um jogo do irlandês. O irlandês é um campeonato engraçado, ele já não tem um grande favorito assim em questão de pontos. Você olha, você acompanha o campeonato, você vê que ele divide mais ou menos no meio, né? Até ali pelo quinto, quarto colocado, são 10 times só, né, lá o campeonato. É uma pontuação muito parelha. Depois dá uma queda brusca e aí já separa os times que costumam brigar pela zona de rebaixamento ali para não cair. E amanhã um desses times que pode brigar pelo título, né, que é o Bohemians, vai jogar com um time que está uma posição acima da zona de rebaixamento, né, que é o Drogheda Reda. Esse Bohemians é visivelmente, né, se quem acompanha sabe, é um time bem melhor que o Drogheda Reda. Então, eu acho que tende-se a ter um padrão claro aí de superioridade. A odd está 1,57. Só um minutinho. Bebi uma água aqui, ainda tá meio gripado. Tomar um pouco de cuidado, porque o irlandês é um jogo muito Inglaterra, anos 80, 70. Muita bola alta, muita ligação direta. Tem pouca utilização do meio, vamos falar assim, para criação de jogadas. Mas provavelmente o Bohemians deve ficar bastante com a posse aí e tomar iniciativas do ataque, né? Um jogo também que vai começar, um campeonato, né, desculpa, que vai começar às 16 horas aí, é a Championship, é a segunda divisão do inglês, né? Essas divisões abaixo, né, tanto da Alemanha quanto da maioria dos países, na verdade, né? França, Inglaterra, o equilíbrio é a grande marca, né, do campeonato. E a Championship não foge muito a essa regra. Então você vai ver que
Claro que tem temporadas ou outras que há um desgarramento maior de algum ou outro, igual a passada, o Burnley, e teve outro time que subiu, que eu esqueci, acho que foi o Sheffield, mas principalmente o Burnley, ele deu uma desgarrada boa, ele realmente estava dominando, principalmente em casa, e até consegui pegar vários backs, né, a favor deles. Mas nesse início é o que eu te falei, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque depois ali de uns 10 jogos é que você vai ter noção realmente de quem são os favoritos para o acesso, que você pode focar mais, né, para tentar algum back e tal. Pelos times, né, no papel, elenco, poder aquisitivo, os times que descem da Premier League, eles têm uma certa vantagem ali, talvez, na questão do elenco, que estão há mais tempo. Por exemplo, o Leicester, né, que caiu. É um time que estava há muito tempo na Premier League, foi até campeão, então provavelmente a gente imagina que ele vai buscar o acesso, vai estar ali entre os primeiros. Mas certeza mesmo é só após algumas partidas para a gente ter certeza. O Watford é um time que sempre está buscando esse acesso, né? É um time estruturado, com poder aquisitivo aí legal. O Sunderland vem bater, é um time tradicional na Inglaterra, ficou muito tempo tentando subir para a segunda, ele chegou a cair até para a terceira. O Norwich é outro time também que sempre está disputando para subir. Então, assim, tem alguns times que você sabe que a tendência é que eles fiquem lá em cima brigando. Mas, para 100% de certeza, assim, de quem está entre os postulantes, eles têm que esperar algumas rodadas. Futebol não é uma ciência exata, tem momento, tem fase, né? Esses elencos de divisões menores, né, a partir da segunda, terceira divisão, você tem mais dificuldades também de saber questão de qualidade, são jogadores talvez que você não tem tanto conhecimento. Então, vou falar mais da característica desse campeonato, né? É um campeonato que há um equilíbrio então muito grande e para mim não é tão over igual, por exemplo, a Bundesliga 2, longe disso. Já são defesas mais postadas, não há tanto espaço, tanta loucura de ataque contra ataque, todo time tenta fazer gol toda hora, não. É mais under nessa questão, mas eu acho que assim que você define ali quem tá melhor, é mais fácil você pegar match odds. Ano passado peguei, igual eu falei, Burnley, Sheffield, peguei bastante back a favor deles e tomara que nessa temporada também, né, vou torcer que haja times aí que se destacam, que eu gosto de separar sempre times que estão dominando, né, a sua competição, porque você separa, quando precisa comprar todo o campeonato, acompanha eles e se eles estão bem, querendo ou não, você vai ter mais probabilidade de pegar algum padrão. No jogo de amanhã, que é Sheffield Wednesday e Southampton caiu da primeira divisão, né, da Premier League. Igual eu falei, entra para observar primeiramente, para ver como é que estão os times. As odds está dando um favoritismo aí pro Southampton de 2,30 contra 3,10, mas odds altas, então mostra que o mercado, apesar do favoritismo, não está com essa confiança toda. E acho que o favoritismo é muito pela frequência maior do Southampton na primeira divisão. É um time que, entre aspas, tem um poder aquisitivo maior que o Sheffield. Então, há o mercado pende, né, para o lado do Southampton por causa disso. Mas eu acho que por ser o primeiro jogo, é bom a gente atentar aí primeiro pro live certinho, esperar padrão, ver como é que os times jogam. Muita novidade aí, não dá para fazer um cenário claro antes do jogo, não separei mais porque tá começando a competição mesmo. Às 20 horas a gente vai ter um jogo que eu coloquei mais para o pessoal tomar cuidado. Na verdade são dois jogos. Provavelmente tem muita gente que faz por ser são times que costumam dominar e alguns, né, igual o Libertad tá dominando a competição do seu país, que é Bolívia e Blooming, pelo campeonato boliviano, e Libertad e General Caballero lá no Paraguai. Por que eu separei? Não é nem para montar cenários, é mais para o pessoal tomar cuidado, porque eles vão jogar na Libertadores logo agora no meio da semana, então provavelmente eles vão poupar os seus jogadores. Então quem for fazer, tomar muito cuidado nessa questão.
o Libertad com as reservas pode ganhar do General Cabadeiro? Acho que pode, pela diferença lá dentro do país, eu acho que pode, entre os times. Mas é mais difícil dele dar um padrão e tá mais arriscado a levar gols também, a perder a partida. Mesma coisa o Bolívar. O Bolívar com os titulares, até pela odd que ele começa, que é 1,25, a probabilidade dele ganhar é muito alta com os titulares. Mas com os reservas, ele acha que ele ainda é favorito, mas essa odd está muito baixa. Então esses dois jogos é mais para tomar cuidado em relação ao jogo da Libertadores, né? Eles devem poupar. E tomar muito cuidado também com o mercado. Esses mercados mais aleatórios da América do Sul, muitas vezes o mercado suspende, demora a voltar, às vezes nem volta. Ultimamente, fazia tempo que eu não fazia jogos que não voltava. Talvez ficava suspendendo e voltando rapidamente, assim, faz o barulho de suspender, mas já volta naquele instante. Mas teve um jogo tanto do Cerro Porteño no Paraguai, quanto do Nacional Potosí lá da Bolívia que eu estava fazendo. O mercado suspendeu e demorou muito a voltar, né? Acho que foi tipo 20 minutos, meia hora. Então tem que tomar esse cuidado. Sugiro sempre entrar com stakes que não vão lhe fazer falta, né? Às 21 horas começa outro campeonato, agora na América do Sul, que é o segundo turno aí do equatoriano. Vai jogar Libertad, que é um time que subiu da segunda divisão, tá jogando a primeira agora essa temporada, quanto o Emelec, que é um time bem mais tradicional aí, que a maioria deve conhecer, porque tá jogando Libertadores, competições internacionais aqui na América do Sul constantemente. Esse segundo turno ele não é igual no Brasil, que faz parte dentro, entre aspas, da mesma competição. Ele é usado para média, tanto para vagas na Libertadores, quanto para questão de rebaixamento, mas ele vale um outro troféu. Então o primeiro turno é um troféu, o segundo é o apertura e clausura. Lá chama de primeira fase, segunda fase, mas é como se fosse lá na Argentina, apertura e clausura. Então, quais são as características desse campeonato? É um campeonato muito over também, há muito vigor físico, as equipes correm muito, são jogadores muito fortes, né? Todo jogador equatoriano, você vê que ele é muito atlético, tem uma velocidade muito grande. O campeonato também é nesse estilo. Consequentemente, também falta um pouco mais de técnica, até porque os grandes destaques ou medianos, né, já saem para fora. O Brasil aqui compra muito, tem na Argentina, a Europa. Mas há sempre os favoritos ali, né, que são Emelec, LDU, Independente Del Valle e Barcelona de Guayaquil. O Aucas foi o último campeão. E tem o El Nacional também, que é um time grande, que chegou a cair para a segunda, mas esse ano tá bem. Mas os 4 primeiros que eu falei são os times que costumam estar sempre brigando pelo título. Então, é um campeonato em casa que esses 4 costumam dar padrão, e bem over, né? Então, o over 2,5, a maioria das vezes está batendo com os grandes times. Esse jogo tem o porém que o Emelec tem que jogar a Sul-Americana à volta lá na Argentina. Ele perdeu a ida em casa por 2-1, né? O Defensa virou o jogo no final. Então, acho também que ele deve poupar. Se fosse com o titular, eu acho que ele poderia até ganhar desse time fora de casa. Seria um jogo bastante over. Com as reservas é mais complicado. Mas destaquei mais pela questão do campeonato mesmo. Explicar como é que é o campeonato, né? Que tem os times ali que dominam. É um campeonato over, de muita entrega física, muita correria. Então, eu curto fazer o campeonato, né? Porque eu gosto de over, gosto de campeonatos que há essa, tipo Bundesliga 2, né? Que há essa trocação, velocidade, os times atacam. Então, para mim, eu curto o campeonato. Às 21h30 tem Mirassol e Sampaio Correia, Série B. Série B, como também já falado, é outro campeonato difícil para Meteodes. Pelo equilíbrio, mesmo quando há o favoritismo, é difícil você encontrar um padrão para você ficar na posição. Muitas vezes você tem que ficar saindo. Talvez nem dá para você ficar nem no ataque, né? Porque o time perde a posse constantemente, você está levando ataque, então muitas vezes é mais fácil você fazer o mercado de gols do que você ficar no match odds.
Até fiz um que é o Vitória contra a BC, né? Eu tinha falado desse jogo no cenário passado, por ser o primeiro ali contra o último. O Vitória até deu um padrão, não fez o gol no primeiro tempo, consegui pegar lá no finalzinho do jogo, na moedinha de alavancagem, mas ele pelo menos deu o padrão, né? Esse jogo aqui, eu enxergo o Mirassol como um time bem melhor que o Sampaio. Jogando em casa, acho que há possibilidade de pegar momentos aí do Mirassol. Só não gostei muito da odd, achei 1,53, achei baixa. Acho que não tem esse desnível todo entre as duas equipes. Acho que talvez pelo momento do Sampaio, que vem perdendo aí, não ganhando pelo menos, né, várias partidas aí, tá só caindo na tabela. O mercado tá pesando também o fator casa. Mas pelos jogos que eu vi do Mirassol em casa, acho que eles podem dar momentos de domínio. E é nesses momentos que eu vou focar para ficar a favor deles. Caso não saia o gol no primeiro tempo, eu não consiga estar dentro, esse jogo é uma partida importante. O Mirassol tem que ganhar para chegar próximo ali aos 4 do G4 que acessam a Série A. Vou ficar de olho a um limite, alguma moedinha de alavancagem a favor deles aí nesse final. Bem, esses foram os jogos aí que eu achei alguns com mais destaque, outros mais para falar das competições que estão começando, né? Até por isso que a gente demorou mais hoje. E depois vai ter jogos da Copa da Liga, né? Leagues Cup lá da América Central, em Estados Unidos, e MLS, né? Também não vou destacar nenhum grande jogo aqui pré-live. Acho que todos os jogos estão vindo muito over, mas a gente tem que ir muito pro live também. Acho que eu interessei mais para os dois últimos jogos, que é Portland e Monterrey, às 23 horas. São dois grandes times de cada país, né? O Portland está entre os melhores aí dos Estados Unidos nas últimas temporadas, apesar que nessa não está tão bem. E o Monterrey é um dos grandes times do México aí nos últimos anos, né? E às 23h30, o último jogo aí que eu marquei para dar uma olhada no dia é o Vancouver Whitecaps contra o Tigres. O Tigres também, outro time que provavelmente a maioria conhece, que tem o Guignac, Rafael Carioca, é um time que ganhou do Palmeiras no Mundial, né? Aquele ano. Tá com a odd de 2,30 contra o Vancouver. Acho que o Tigres entra como favorito pela equipe que ele tem e pelo desempenho também na competição, né? Ele ganhou as duas partidas que fez, enquanto o Vancouver empatou com o León e ganhou do Los Angeles Galaxy, que é um time bem fraco lá na MLS. Talvez o pior time aí em desempenho, né? Na tabela também acho que estava em último. Então, esse jogo, talvez essa odd alta do Tigres pode ser interessante para a gente comprar ataques, né? Acho que não é difícil imaginar essa odd do Tigres subir mais que isso. Só se eles entraram muito mal contra o Vancouver, mas eu acho complicado. Eu acho que eles devem ficar com a bola, tentar mais o ataque. E essa odd de 2,30 aí pode ser uma oportunidade. Não separei como pré-live, porque esses jogos da Leagues Cup tá tendo que ser muito live, falar a verdade. Muitas vezes as equipes não entram muito ligadas, os jogos estão sendo nos Estados Unidos, então os times mexicanos, querendo ou não, que tiveram que se deslocar mais, apesar que Vancouver é longe, né, do local do jogo aí. Mas eu vou mais pro lado do Tigres. Acho que o Tigres pode... vai ser na casa do Vancouver o jogo ali agora. Então, na verdade, eles não estão se deslocando. É o Tigres que vai se deslocar, né? Então, tem que ver essa questão aí também. Mas o Tigres, no papel, para mim, é mais time. Gostei da odd aí, que tá bem alta. Então é isso, pessoal. Boa sexta, né? Para quem for fazer o trade aí. Tomara que venham os greens. Para quem não for, um bom descanso. Se der certo, amanhã a gente solta mais um conteúdo aí do final de semana. Estamos preparando alguns conteúdos aí para os campeonatos mais importantes que vão começar, né? Francês, alemão, espanhol, Premier League e Portugal, né? Que são talvez os 5 maiores aí hoje, atualmente, né? A gente vai falar um pouquinho de como que vem sendo os campeonatos, os elencos, como é que estão, contratações, conteúdo legal aí, né? Então é isso, um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus e até mais.